Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Murilo e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Murilo Videocast. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, uma professora doutora, Kátia Zanardo. Kátia, você apresenta para o pessoal de casa. Boa noite, Murilo. Tudo bem? Tudo jóia. Quando você fala uma pessoa muito especial, você tira um adjetivo que eu gostaria de passar para você. Você também é uma pessoa muito especial e logo eu vou contar o porquê, tá? E doutora, estou no caminho, né? Por enquanto estou no mestre, estou ainda com o mestrado. Doutora, né, eu acredito que seja uma palavra de carinho aí, porque é uma ansiedade que a gente tem, né, uma vontade que a gente tem de estar cada dia mais conhecendo, estudando, né, sobre a educação, já adiantando a área aí que eu estou. Muito obrigada por esse momento. Kátia, eu acho que como educadora, a primeira pergunta que eu tenho que lançar aqui é: qual foi o momento da sua vida que você foi picado pelo bichinho da educação e falou: puxa vida, eu quero ser professora, eu quero ensinar outras pessoas, eu quero compartilhar um pouco do meu conhecimento para o próximo? Qual foi o momento da sua vida que você se sentiu inspirado a seguir esse caminho? Olha, Murilo, foram vários bichinhos que me picaram, né? O primeiro deles foi quando eu senti a necessidade de fazer algo por alguém, não é? E eu acabei, né, saindo do ensino médio e já buscando uma licenciatura. E fui atrás de letras, porque eu estava ali no momento saindo do terceiro colegial, inspiradíssima pela professora Sandra, pelas aulas de língua portuguesa, pelas aulas de literatura. Fui fazer letras. Fiz letras, novíssima, fui para as escolas trabalhar, fazer estágio, substituir. E aí as coisas foram caminhando. O bichinho, ele me picou lá atrás, por eu querer trabalhar com a língua portuguesa. Mas teve um bichinho que me picou com muito mais força, que hoje faz com que eu esteja à frente de algumas situações na educação, foi quando eu entrei na sala de aula e entendi qual era o meu papel. Porque até então eu me inspirava em alguém. Até então eu vi o quanto era maravilhoso você ser professor, né? Parece que quando eu falo isso, a gente romantiza, mas pelo contrário, não romantizar. É maravilhoso ser professor. Não vamos pensar na questão salarial, na questão da valorização, mas vamos pensar que nós somos seres que estamos fazendo plantinhas crescer. Nós somos seres que estamos fazendo aqueles bebezinhos lá do berçário serem estimulados, trabalhar a criança na pré-escola, o pré-adolescente, para que eles sejam seres humanos melhores, amados, cheios de conhecimento. Então, um bichinho maior me picou. Quando eu entrei na sala de aula, eu falei, peraí, onde estava no livro essa situação? Onde estava o que disse sobre isso na bibliografia quando eu fiz a faculdade? Eu não encontrei nos livros. Eu encontrei nos meus alunos. Então, foi quando eu encontrei nesses meus alunos várias situações, o que era ensinar, o que era estar junto, mediando, levando conhecimento, trocando experiências, trocando ensinamentos, foi aí que o bichinho falou, Kátia, é aqui o seu lugar. E você sabe muito bem, né, que faz um tempinho já que eu estou na educação, você foi o meu aluno no Fundamental 2, né? Um orgulho para mim, meu aluno no ensino superior, e hoje estamos aqui, né? Podemos até trabalhar juntos, porque hoje você é um profissional da educação, você é licenciado para trabalhar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, e você vai ver, se o bichinho te picou para fazer pedagogia, vai ter um bichinho que vai te picar com muito mais força no momento que você entrar na sala de aula. Aí esse bichinho vai te direcionar, se é isso mesmo que você quer. Então,
eu compartilho um pouco desse sentimento. O bichinho da educação me picou porque a escola era um lugar que eu me sentia muito confortável e era um lugar que eu me sentia realizado como aluno, né? Então eu pensei que aquilo que eu estava aprendendo eu também poderia compartilhar com as outras pessoas. Então eu decidi seguir para o caminho da educação. Para o pessoal que está chegando pelo YouTube e ainda não me conhece, eu me formei em pedagogia, estou cursando segunda licenciatura em geografia. E como a Kátia falou, isso é incrível. Quando você realmente está em sala de aula e você percebe que você está corroborando para o futuro de muitas outras pessoas, né, muitas outras vidas, isso é uma sensação incrível e que traz uma satisfação muito, muito grande. E, Kátia, fala aí, do começo de jornada, né, começo de carreira, primeiro ano de faculdade, qual que foi os seus principais desafios? Que você falou, puxa, isso realmente está sendo um obstáculo muito difícil para mim. Olha, Murilo, não sei se vai ser a resposta que todo mundo gostaria de ouvir, né? Mas eu acho que muitas pessoas passaram por isso. Eu fiz, né, a minha primeira licenciatura foi letras, como eu já disse, foi na cidade de Itu, que nós não tínhamos próximo aqui, porque já faz alguns aninhos. Não vou fazer conta, senão vão descobrir a minha idade. Então não vamos contar. Mas já faz uns belos aninhos aí. E a maior dificuldade que eu tinha era assim, eu saí do que eu estava trabalhando, né, 5 horas, 5h30, e o ônibus, o busão, que a gente chamava, passar 20 para 6 num ponto do outro lado de onde eu trabalhava. E eu não tinha carta, né? Então, era uma correria danada, minha mãe já teve que correr atrás do ônibus. Então, assim, as dificuldades foram, assim, a questão do trabalhar e estar cursando o ensino superior. Depois você chegar no momento e você ter milhares. Hoje nós temos os PDFs da vida, temos os drives da vida. Na minha época, tinha tipo uma papelaria que era o lugar de Xerox. A gente gastava assim horrores, se pagava 200, 300 reais a mensalidade, era 150, 50% só de Xerox. Então, assim, era uma dificuldade tremenda para aquela época. Mas quando eu entrava na sala de aula, né, quando a gente tinha o contato com o professor e tudo mais, aquelas dificuldades acabavam assim, não digo amenizando, mas a gente acabava colocando ali um paninho quente para aquela situação. Vamos, porque se eu não for encarar tudo isso, eu não vou conseguir o que eu quero. E naquela época a gente podia, com 50% do curso, né, quando eu estava ali no meu ano e meio, que eram 3 anos de letras, já poder substituir. Aí eu já fui lá, falei, eu quero substituir, né? Aí foi um outro desafio, né? Porque a gente tem que fazer a inscrição nas prefeituras, nas delegacias de ensino. Nós estamos lá, eu tinha meus 18 anos, né? 19, estava completando 19 anos, e a faculdade lá de Itu, né, não a faculdade de Itu, mas antes, letras, eram 3 aninhos. E com 50% do curso, nós poderíamos já substituir nas escolas, de ter assim, o dinheiro do Xerox altíssimo, com tanta papelada, que até hoje tem papel para fazer churrasco aqui, com coisas, com papéis e papéis e papéis. Né? Sim, porque hoje a gente tem tudo informatizado, né? O nosso ambiente virtual é muito bacana, nossos drives, acho muito bacana. Aqueles montes de. Além desses desafios, a gente tem o desafio de encarar o primeiro momento de colocar o pé na sala de aula. Você é um adolescente dando aula para um adolescente. Então, esse foi assim, né? O primeiro choque que eu digo assim, não de trauma, mas choque lá, pera, eu tenho 19, meus alunos têm 20, né? Para aquele momento foi um desafio, que hoje, meu Deus do céu, eu tenho um carinho, respeito por N idades, né? Desde o pititico até quem eu tenho um carinho como se fosse minha mãe, minha irmã, meu filho,
né? E assim por diante. Poxa, eu imagino o desafio, mesmo que é você se formar ainda muito jovem e assumir uma sala de aula e você se questionar, tipo, assim, se você é capaz de assumir o comando, né, à frente de uma sala de aula. Eu, muitas vezes, no estágio, né, acabei tomando frentes, assumindo papéis ali é, de professor substituto. E, poxa, eu vi ali que as pessoas olhavam e falavam, poxa, você ainda é muito jovem e tal. E daí você fica perguntando, será que realmente ser jovem pode influenciar o resultado do que eu estou criando, do que eu estou ensinando? Hoje em dia, eu acredito que não, mas ainda é um preconceito da sociedade, inclusive entre os próprios profissionais. É, lembro, lembro do professor Gregory na faculdade. Ele, por ser um doutor, se não me engano, ele é professor doutor, é, muito jovem, né? Toda vez que ele ia dar aula, ele falava, pô, apesar do seu doutor muito jovem, estou apresentando isso, 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 isso. Então parecia que ele tinha que se autoafirmar a todo momento. Isso cria uma certa insegurança no profissional, né? É complicado no início, Murilo. É complicado porque a gente, até o momento da gente entender o nosso papel. Porque eu pensava muito assim, né? Eu tenho que levar, por exemplo, a minha matéria, língua portuguesa, eu tenho que ensinar oração subordinada, eu tenho que ensinar literatura brasileira. Mas, na verdade, o meu papel não era esse. Entendi. Meu papel, esse, mas era algo muito além disso, não é? Então, a sociedade tem preconceito? Pode ser que tenha. Hoje a gente sofre várias situações, mas eu tinha mais a gente tinha, né, de início, até a gente entender qual era o nosso papel. Quando a gente começa a perceber que o nosso papel não é simplesmente o conteúdo, o nosso papel vai além, né, a função uma habilidade, né? Se eu não tiver uma empatia pelos meus alunos, por aquele momento, o conteúdo não vai adiantar em nada, a minha idade não vai adiantar em nada, né? Eu vejo por esse lado hoje, né? 20 anos depois. Eu também vejo isso. Eu acho que tem algumas coisas que indicam um bom profissional dentro da área da educação. Eu imagino que é um profissional que esteja preparado, ou seja, que ele domine o conteúdo e que ele já tenha um planejamento mínimo do que ele pretende fazer dentro de sala de aula. E ele tem que sentir realmente uma empatia pelo próximo, porque a gente tem que lembrar que a gente está lidando com vidas de seres humanos, né? A gente está moldando, está ajudando essas pessoas a estruturarem uma parte muito significativa da sua vida, né? E parte que ela vai levar para a vida inteira. Isso é muito importante lembrar. E que também tem uma boa postura, que tipo assim, realmente esteja preocupado em estar ali em sala de aula, não somente como emprego, mas como um transformador social. E, Kati, o que você acha que mudou da sua primeira licenciatura para o mestrado? O que você acha que torna o mestrado uma área acadêmica mais difícil que a primeira licenciatura, né? Porque a porcentagem de profissionais da área da educação que fazem o mestrado depois da primeira licenciatura é bem baixa, né? Comparado com a quantidade de profissionais formados em primeira licenciatura.
Olha, Murilo, o meu caminho, né? O meu caminho foi de passinho em passinhos, vamos dizer assim, né? Eu fiz, como eu falei, letras, depois eu fiz pedagogia, aí eu acabei fazendo algumas especializações, né, na área da licenciatura mais voltada à pedagogia, educação especial. Acabei, falei, deixa eu fazer alguma especialização dentro, o que envolve a questão linguística, fiz uma especialização, uma pós-graduação na área da língua portuguesa. E aquilo, né, eu acabei pensando no ir além. O ir além, quando nós estamos na graduação, na pós-graduação, no caso, a especialização, a lato sensu, nós acabamos sempre, não vou desmerecer, mas nós acabamos sempre rodeados, né, sempre nos rodeando por um determinado assunto. Quando nós queremos esse assunto ir além, quando nós queremos buscar mais coisas, quando nós queremos mostrar o nosso trabalho, o meu foi assim, como foi o meu mestrado, que aquilo dá certo, que o que você trabalhar daquela maneira dá certo sim, não é só você contar vantagem na sala dos professores, não é só você ser a professora no conselho lá dos fracos e oprimidos, vamos dizer assim. Eu fui buscar o mestrado e eu precisava também de uma titulação, porque a gente vive de amor e de titulação na área da educação. Aprenda, o professor tem que aprender isso, né? Então eu precisava dessas duas situações. E casei essas duas situações, né, para você entender melhor. Eu acabei utilizando os meus alunos como estudo de caso para o meu mestrado, a questão do comportamento empático do professor, não só de falar, coitado, meu aluninho está com sono. Não. A questão de você olhar o seu aluno, de você regá-lo todos os dias com carinho, mas não é o carinho de acariciar, mas o carinho de você mostrar que esse aluno pertence na sua vida como professor. Então, isso eu mostrei de uma turminha que eu levei eles do sexto até o nono. E no nono ano, eles gravaram um vídeo de todo o processo que nós fizemos, e não falando, a professora Kátia fez isso, mas do momento em que eles mostraram o quanto é importante o professor ouvir, o quanto é importante a escuta. Então, para mim, para eu chegar no mestrado, né, todo mundo fala que é inatingível. Não é. Eu fiz mestrado com 3 lugares, trabalhando em 3 lugares, foi dificílimo nesse sentido, mas nós conseguimos, por quê? Quando nós temos essa situação, não, eu quero levar, eu quero mostrar, eu tenho uma situação que eu trabalho, que está pronto, eu acabei conseguindo realizar isso. E eu tenho essa titulação, não é minha, essa titulação é da minha turminha ali, que daquele momento nós fizemos juntos, eu tenho material que hoje já são adolescentes, né, que nós trabalhamos juntos, então eu trouxe, né, vamos dizer assim, para a sociedade, para as pessoas, que nós professores, nós conseguimos, sim, trabalhar dessa maneira, olhando o aluno com um olhar mais empático, utilizando da alteridade, que isso dá certo. Então, para chegar no mestrado, para mim não foi aquela coisa assim, nossa, sair da graduação, vou fazer mestrado. Vou fazer mestrado para fazer titulação. Não. Para mim foi passos. Para eu fazer pedagogia, eu tive que perceber que a licenciatura em letras não me deixava sossegada, porque eu queria saber como lidar com o aluno. Falei, fazer pedagogia, que lá deve ensinar. Fiz pedagogia. Não. Sinto informar. Não me ensinou. Aí comecei a fazer especialização. Fiz especialização de psico, fiz especialização de educação especial, fiz de tudo que é tipo. Também não me ensinou. Quem me ensinou foram os meus alunos. Que aí eu falei, pera aí que eu vou mostrar no mestrado que o aluno nos ensina sim. Espera aí que é ali que eu consegui aprender. Como eu falei para você, foi o bichinho que me picou e falou, Kátia, os livros te ajudam, a teoria é linda, mas de onde vem todo o conhecimento para você ser professor? Vem dos seus alunos, né? Vem da sua escola, vem da sua vontade. E aí foi que deu o salto para o mestrado. Então, quando a gente pensa em mestrado, a gente pensa em doutorado, não é simplesmente a titulação, mas é o momento de você ser
participante dessas situações que dizem, isso dá certo, isso não dá certo, está ali na teoria. Hoje eu tenho um documento, né, uma teoria, vamos dizer assim, que fala que dá certo sim essa maneira de você trabalhar com empatia, de você trabalhar com alteridade, de você escutar o seu aluno. Então foi isso, Murilo. Eu me empolgo quando eu começo a falar. Pô, eu acho isso bacana demais, e essa empolgação vem que você é uma pessoa que transparece muito a alegria que você tem em trabalhar e realmente a empatia que você tem pelos seus alunos. Eu, como já fui um deles, posso garantir isso realmente. A gente se sente realmente acolhido, é todo um cuidado, uma preocupação, não só no desenvolvimento acadêmico, mas no nosso desenvolvimento como pessoa. E ver essa empolgação em um profissional da educação falando sobre os seus alunos, para mim é muito gratificante, porque eu realmente, como pessoa, queria que todos os professores tivessem essa alegria de trabalhar e essa empatia, esse senso de dever pelo próximo. E, Kátia, a gente está num tempo muito atípico agora da pandemia, do Covid-19. Muita coisa mudou na educação nesses últimos anos. E, como profissional da educação, onde você vê que essas mudanças foram benéficas? O que você vê que é ruim? Como que você observa esse novo quadro da educação nesse período de pandemia? Sabe, Murilo, eu vou até parafrasear um momento da palestra, que ontem eu assisti uma palestra com o Felipe Tribuzzi, né? Uma pessoa maravilhosa, e ele nos disse ontem, com essas palavras, né, que há uma desconexão do aluno com a escola, com o professor, devido a essa situação que está acontecendo. Mas nós não devemos frisar a desconexão do aluno. Nós devemos nos pautar a conexão do professor com o aluno. Então, o que acontece? É um momento atípico? É um momento diferente? Vai chegar no presencial? Desde o ano passado está dizendo que vai chegar no presencial e nós não chegamos. Se nós esperarmos o presencial chegar, vai existir sim essa desconexão com os alunos. Então, hoje, graças, né, à boa tecnologia, nós temos esses abençoadinhos aqui. E nós conseguimos falar com as nossas crianças. Essa tela aqui que eu estou falando contigo, você está aqui, eu posso estar com o meu aluno. Mas quem não tem internet? Quem não tem internet está mandando atividade com um recadinho, uma atividade impressa. Eu acho que a tela é fria até o momento que a pandemia chegou. A gente precisou entender que a partir da tela tem um ser humano com sangue quente correndo. Se você mandar um emoji lá, emoji que fala, né? Esses bichinhos aí do WhatsApp do seu aluno, na hora que ele manda a lição, você mandar uma carinha feliz, é a carinha que você vai fazer para ele quando você receber a lição na sala. Então, vamos dizer assim, nós tivemos, quando falam para mim, Kátia, o professor teve que se reinventar. Eu não concordo nisso, porque ninguém se reinventa, né? Eu acredito que o professor ele teve que se adequar a umas situações, porque reinventar, nós nos reinventamos quando a gente entra na sala de aula com um aluno diferente, com uma situação diferente, com conteúdo que se fala, meu Deus do céu, como eu vou passar esse conteúdo? Então, nós tivemos que adequar a esse momento. E os nossos recursos, que antes era lousa, giz, era o caderno que o aluno trazia na sua mesa para você vistar, era você dando bronca que ele não estava prestando atenção em você. Hoje, os recursos, nós temos, assim, recursos maravilhosos, se nós formos pensar ao pé da letra, que é a internet, o virtual e o material impresso. Só que para chegar para o nosso aluno, a gente não tem aquela, vamos dizer assim, aquela certeza que ele está aprendendo. Por que a gente não tem aquela certeza? Porque o professor é mãezona. Né? O professor é aquela mãe, aquela patinha que pega com a asa, assim, abraça seus patinhos, e ela que quer cuidar. Se ela não ter certeza que aquele patinho está ali embaixo, esse patinho está acontecendo alguma coisa. E a mesma coisa são os seus alunos.
Se eu não estou vistando o caderno, estou vendo o que aquele aluno está olhando para mim na sala de aula, que eu não chamei a atenção dele para ele olhar para mim, me causa insegurança. E eu não sei se essa mãe está ajudando em casa, se a vozinha que está com ele está ajudando. Então, esse momento está sendo um desafio para nós, professores, para os gestores, para os coordenadores, para a educação no geral. É um desafio porque, de um dia para o outro, o professor que usava na sua bolsa giz ou canetão e apostila, hoje ele tem que andar com o celular com uma memória boa e ter um notebook com câmera. E ser totalmente desinibido para mostrar a sua casa aqui atrás e entrar na casa dos seus alunos. Então, isso acabou acontecendo e causando impacto para o professor, para a educação. Mas a educação não parou. Isso que é o mais legal, isso que é o mais, vamos dizer assim, o encantador. Né? O professor ele está se adaptando a diversas situações. A cada momento ele está usando uma ferramenta diferente, um recurso diferente, para que seu aluno consiga aprender. Né? Embora, não estou falando que está sendo maravilhoso e que substitui a escola. Nada substitui a escola, nada. Mas eu falo no sentido dos nossos desafios como professor, não é? O quanto está sendo desafiador eu estar aqui do lado de cá, sem poder falar assim, Murilo, olha aqui para mim. Murilo, né? É muito desafiador, porque o professor, ele, como fala, é mãe. Né? É aquela coisa que tem que olhar, tem que ver se você está olhando. Tem que ver se você terminou a lição. Se não viu, meu Deus, ninguém aprendeu. É assim. Então, esse momento é um desafio. E ele não, e esse desafio, essa palpitação não cessa, porque a gente não tem o nosso aluno aqui para a gente poder pegar no caderno dele, a gente não tem o nosso aluno para a gente bater no ombro dele e falar muito bem, ou para a gente falar para ele, senta lá, chega de ir para a porta, de ficar andando para a sala. Então, toda essa situação acabou murchando, né? Então, é isso que é um desafio muito grande para nós, muito, muito grande. Eu vejo dessa forma também. Eu enxergo a educação, além de um ambiente de construção acadêmica e de formação para a cidadania, também um ambiente de construção social. E esse formato EAD, infelizmente, a gente acaba perdendo essa parte extremamente significativa da educação, que é a construção social que o aluno faz com os seus colegas e também com os professores e com todos que estão dentro da escola, de uma maneira geral, as merendeiras, o faxineiro, o palestrante que vem de vez em quando. E eu acho isso extremamente prejudicial para os anos iniciais, né? Porque são os primeiros contatos deles com a escola, e eu acho que isso precisa de uma atenção especial ali na base. Essas crianças precisam de um carinho a mais, uma atenção a mais, porque é a base que vai sustentar todo o seu desenvolvimento na vida. Como que você vê essa situação das crianças dos anos iniciais tendo que se adaptar junto aos professores a esse formato EAD? Eu vejo, Murilo, que eu acompanho, né, por eu acabar estando na secretaria, acompanho porque estou na sala de aula também. Quando você fala a questão social, né, essa desconstrução social, eu já me apego mais na questão emocional. Há um desequilíbrio emocional, há uma desconstrução do que a criança construiu até hoje emocionalmente na relação dela com as pessoas, porque tem aquelas que não estão saindo de casa, tem aquelas que estão sendo, vamos dizer assim, entre aspas, educadas na rua, porque a mãe está trabalhando, o pai também tem que correr atrás, então eles estão ficando ali na rua, mesmo com toda essa situação perigosa, né, essa situação tão triste que estamos vivendo. E nós acreditamos que a escola é um ambiente que a criança está ali aprendendo, está sendo cuidada, não é? Então, como eu falei, nós, a educação, nos vemos como mães, que a gente quer abraçar e cuidar.
Então, não só nos anos iniciais, se a gente for pensar em questões assim, vamos dizer, não vou falar em prejuízos, mas se nós formos pensar em situações que vão desequilibrar uma criança emocionalmente, cognitivamente, eu acredito que isso vai acontecer desde aquela que estaria na crechinha, lá pequenininho, até um adolescente, até alguém que está no EJA e até o aluno que está no ensino superior, tá? Por quê? A situação foi tudo que rompe de repente causa mudança. E depende do ser humano, essa mudança pode ser benéfica ou maléfica. E essa situação que nós estamos vivendo, vou dizer que é uma mudança maléfica, mas eu vou dizer que é uma situação inesperada, a qual nunca vivemos. Então, a gente nem vê ela como maléfica ou benéfica, é um dia após o outro. Então, essas crianças, se a gente fala assim, ai, Kátia, o que essas crianças estão perdendo ou ganhando? O que vai acontecer com elas daqui a uns anos? Pode ser que essas crianças virem adolescentes, os adolescentes virem adultos brilhantes e corram atrás do que perdeu? Não, corram hoje já do que está acontecendo. E nós vamos ter aquelas crianças, aqueles adolescentes que precisam, sim, de um carinho. Quando eu falo carinho, não é o afago, mas precisa de um olhar diferente no momento da alfabetização, no momento de uma estimulação, do seu desenvolvimento como aluno, como ser humano, como pessoa. Nós sabemos até presencialmente que tem alunos que se desenvolvem naturalmente e tem aqueles que precisam de nós, sim, não é? Então, eu vejo assim que, se for pensar a longo prazo, não só as séries iniciais, não as séries finais, vai ter sim aquele grupo, aqueles alunos que terão sim um prejuízo lá na frente. Quando eu falo prejuízo, não estou sendo adivinhando o futuro, mas eu falo em situações que poderiam ser vistas de uma melhor maneira, porque os professores, Murilo, eu acompanho, né? Estão se desdobrando demais, né? Os pais, tem pais que não são da área da educação, estão hoje sentando com seus filhos e fazendo a lição. Tem avós que não sabem ler, não sabem ler, não têm a leitura, vamos dizer assim, não são alfabetizados, estão ali acompanhando seus netos, ali firmando que tem que estar fazendo a lição, a tarefa, e eu vejo que nós estamos vivendo em situações muito diferentes, assim, muitos focos diferentes, né, blocos diferentes, que infelizmente essas crianças, esses adolescentes, a gente só vai conseguir ter uma situação concretizada do que houve ou não de prejuízo é quando chegar nesse presencial, que a gente não sabe ainda, né? Porque cada dia que passa parece que essa situação está mais pressionada, né, para a gente não sair de casa, para a gente se cuidar, não é? E como eu falei, embora a gente espere o presencial, mas a educação ela não parou, né? Ela sempre esteve ali com os nossos professores, nossas crianças. Eu concordo plenamente. Eu acho que o feedback da situação só vai vir quando a gente puder retornar ao ensino presencial de maneira segura. Eu também tenho uma visão que o Brasil já tem uma construção social totalmente desigual. A desigualdade entre as pessoas é muito grande. O acesso dessas pessoas a ferramentas tão benéficas como notebooks, tablets, celulares, internet também é muito desigual, também tem áreas muito concentradas. Eu realmente reconheço, igual na sua fala, que existem uma quantidade de casos específicos e singulares onde esse afastamento acabou aproximando os pais dos filhos, né? Os pais começaram a acompanhar mais o desenvolvimento deles em casa por conta da necessidade. Alguns avós, né, casos de avós que tiveram que aprender junto com os filhos, assistiam às aulas junto com os filhos e aprenderam a ler. Algumas coisas benéficas aconteceram, mas eu acho que, de maneira geral, é difícil medir o estrago
que a desigualdade que o nosso país tem está sofrendo nesse momento, principalmente na área da educação. O porquê? Eu vejo que esse tato com a tecnologia que tanto os professores quanto os alunos estão desenvolvendo agora é algo muito forçado da necessidade, né? A gente já tinha essas ferramentas, mas porém a educação para utilizar essas ferramentas ainda caminhava a passos lentos, né? E de repente, num período de 2 anos, a gente foi forçado a ter um certo domínio, uma certa maestria na utilização dessas ferramentas, e são ferramentas que nem toda a população tem, né? Então, realmente me entristece ver que os estragos só poderão ser medidos quando a situação normalizar. E é como você falou, isso vai desde a educação base até o ensino superior. Sabe, Mo, não querendo assim te corrigir, mas para a gente não ter uma situação, uma fala assim tão como estrago, né? Porque o que acontece? O que a gente pode trazer disso tudo, né? A educação, ela está acontecendo. Só não está acontecendo, por exemplo, se não está chegando até o aluno. Ah, mas, Cátia, isso aí não é um estrago? Né? Eu não vejo como um estrago, eu vejo isso porque ninguém esperava o que estava acontecendo. Que se falasse assim, olha, a partir do dia 20 de março de 2020, vai acontecer todo mundo em casa com seu notebook. Eu tenho certeza que algumas situações seriam reajustadas, algumas situações seriam revistas, não é? Existe, sim, né, um despreparo nosso como professor para trabalhar com essas tecnologias, com aula online? Sim, porque nós somos professores de aulas presenciais. Né? A gente tinha, vamos dizer assim, abre aspas, um comodismo, né, nessa situação, e porque a gente não precisava disso, a gente não fazia lição de casa com o aluno pelo Meet, mandava ele fazer a lição em casa, hoje a lição em casa é feita pelo Meet. Quando a gente ouvia falar ensino híbrido, a gente mal entendia o que era tudo isso, né? E hoje a gente vê que a gente já trabalhou essa modalidade por diversas vezes e hoje ela é necessária. Então, a questão dessa defasagem do ensino, vamos dizer assim, em algumas turmas, em alguns alunos, nós vamos compreender quando esses alunos estiverem na nossa sala, não se voltar agora em maio, junho, julho. Eu como professora do 6º, 7º, 8º ano, eu vou compreender daqui uns 5, 6 anos do aluninho que esteve no primeiro ano. Então, a gente vai começar a ver, porque a educação ela vai ter que entender, quando chegar no momento presencial mesmo, ali, se Deus quiser, tudo certinho quanto antes, ela não vai poder encarar aquele aluno como ele está naquele ano sério. Ela vai ter que ter um olhar para aquele aluno, vai ter que diagnosticar onde ela está pisando, quem é o Murilo, quem é o Joãozinho, quem é a Mariazinha, porque eu tinha essa visão virtualmente, hoje eu tenho você presencialmente. E aí eu trazer o meu ponto de partida para poder trabalhar com esse aluno presencialmente, né? E eu não vou salvar a minha sala todo, o mundo todo. Eu vou conseguir adequar os meus alunos àquele momento da melhor forma possível, para que no ano seguinte, aquela professora que pegar a minha turma, né, que está com a minha turma, sabe que em 2021 teve um momento pandêmico, em 2020 também, e tem que ter essa compreensão da educação. Não vai adiantar nada falar, foi aluno do Murilo, só podia. Né, como o professor fala muito disso, né? Lógico que ele não sabe a letrinha cursiva no 3º ano, foi aluno do Murilo, ele só usa a letrinha bastão. Então, essa fala não vai existir, porque todos os alunos foram alunos pandemia, vamos dizer assim, educação remota. Então, o olhar, eu acredito muito que o professor vai ter esse olhar, vai ter essa situação diferenciada no momento que ele vai levar o conhecimento para o seu aluno. Não é em 2021, 2, 3. Isso vai uns longos 3 anos aí para a gente começar a encaixar essa criançada, e além disso, ser a longo prazo, não é logo que a gente consegue isso. Não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista, né?
porque a gente sabe o quanto prejudica uma criança, às vezes, se você atrasa um conteúdo, você acaba atrasando uma situação que você ia trabalhar com aquela criança, uma proposta que você ia trabalhar com aquela turminha. Né? Imagine uma situação que nós estamos vivendo. E pode nos surpreender de você chegar presencialmente e ver que aquela criança, aquela turminha, realmente aprendeu. Teve um ou outro que não conseguiu ter o acesso. A gente não sabe ainda. Ninguém chegou lá para nos contar. Realmente, é uma verdade. Kátia, conta pra gente aí uma história engraçada aí das suas aulas. Um momento que, de algum aluno arteiro aí, que você fala, puxa, essa história assim, eu preciso contar ela num churrasco, alguma coisa, porque realmente foi muito emblemática. A história engraçada tem um monte, né? Tem, assim, histórias as mais hilárias possíveis, mas, assim, tem histórias marcantes, né? Que são situações que a gente lembra, emociona, que você fala, caraca, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acredito que de situações engraçadas tem N. Se você essa professora é louca, de eu colocar o sapato em cima da mesa para eles ficarem quietos na brincadeira, sabe, de eu falar que eu sou mãe, enfim. Mas, usando essa fala de falar que eu sou mãe, né, tem uma situação que me marcou muito. Um aluno que, desde o 6º ano, né, ele era danado. Danado, danado, danado. Ele chegou a derrubar água no meu diário, porque ele não parava quieto. Imagine eu, na hora que eu vi meu diário encharcado. Eu dei um show. E nesse show que eu dei, ele ficou magoado, ele ficou chateado. E aí depois ele acabou contando um pouquinho da vida dele, eu entendi que o meu diário ali, eu poderia substituir imediatamente, mas o que ele tinha de sofrimento, de dor ali com ele, ninguém iria sanar como eu ia trocar o diário lá na coordenação, novo diário. E depois que eu comecei a ter esse olhar diferente, ele começou a me chamar de mãe, no 7º ano, no 8º ano e no 9º ano. Ele já estava lá eu falo com o bigodinho que eu falava para vocês, né? Já estão tudo com bigodinho. Ele estava com o bigodinho, ele me chamava de mãe. E ele me deu um cartão de Natal, que eu guardo até hoje, que ele me agradece, né, pelos 6º, 7º, 8º e 9º ano. E para sempre você será minha mamãe. Então, assim, é o que mais, uma das coisas que mais me marcaram. Se eu falar para você, conte uma história que dá para você contar no churrasco. Vixe, tem um monte. Tem um monte de situações, não a questão de tirar sarro do aluno, mas as situações minhas mesmo como professora, né? Do aluno, às vezes, fala assim, professora, olha isso aí. Aí você fala, vixe, Maria, olha como tá minha roupa, como tá meu cabelo, como que tá o meu sapato, enfim. Mas, assim, eu acredito que uma história marcante para mim foi essa. Porque eu não sou mãe, né, não tenho filhos, e eu com 20 e poucos anos na época, ele me chamava de mamãe, ele me chamava mamãe, não sei o quê, mamãe, não era por brincadeira, ele me chamava de mãe mesmo. E isso um adolescente com bigodinho, como eu falava para vocês. Pô, essa história, Kátia, é bacana demais porque você percebe através dela o quanto a presença de um professor é significativa na formação de um ser humano, de uma vida, né? E quanto igual reforçando, frisando o discurso que a gente fez, quanto a atenção, a dedicação e o carinho a um aluno faz diferença. Faz realmente diferença. Transforma a vida de uma pessoa. Eu senti bastante isso do carinho recíproco dos alunos quando eu estagiava na creche, na Alice Bernardo Correia, aqui em Laranjal Paulista mesmo. E acabei até lembrando de uma história engraçada com um aluno meu, que, tinha um aluno meu que ele me adorava. E
Só que ele era o mais levado dos levados dos levados. Você dava oportunidade para ele correr igual um foguete pela sala. E daí teve um dia que os alunos estavam fazendo uma atividade de pintura lá. Ele tinha acabado a dele, então ele levantou e começou a correr em círculo. Daí eu falei, Carlos, o nome dele era Carlos, senta aqui um pouco, espera os seus coleguinhas acabar, depois você ajuda o Pro a pendurar as pinturas, né? E ele era um aluno que ele era muito carente e ele via perguntando se um dia eu ia na casa dele. Daí nesse dia ele impaciente, sentado na cadeira lá, dele, Pro, você vai na minha casa? Daí eu, quem sabe um dia, Carlos, quem sabe um dia? Dele, Pro, você vai na minha casa? Deu, quem sabe um dia, Carlos? Dele, Pro, minha casa tem bolacha, tem suquinho, você vai poder comer bolacha. Ai, que lindo! Então, tá vendo? Veja o carinho dentro dessas crianças, né? Talvez a carência de atenção dele seja tão grande, né, que ele falou, poxa, vai na minha casa, eu te ofereço uma bolacha para você comer, porque eu sei que você gosta de bolacha, né? Então, essas situações são tão significativas e tão recompensadoras, né, na vida de um professor. Com certeza. E eu vejo que são elas que pagam realmente a dedicação e norteiam a nossa percepção de ver como que a gente está influenciando a vida dos nossos alunos, né? Eu acho isso bacana demais da conta. É uma das melhores coisas em ser um profissional da educação. Sim. E isso Murilo, porque você vai falar assim, você fala isso faz pouco tempo que você está trabalhando. Não faz pouco tempo. Eu vou completar 18 anos que eu estou em sala de aula. Todos esses anos trabalhando com alunos de sexto ao nono ano, em escola pública. Então, trabalhei, logicamente, em escola particular no início, mas para mim, aluno é aluno, ser humano é ser humano. E como eu falei no início para você, eu não vou romantizar aqui. Uma vez eu fiz uma entrevista na TV Hora, o Rony lá que estava me entrevistando, ele falou assim, você romantiza a educação. Pode entender como romantizar, mas não vou dizer que não vai ter aluno que vai te deixar com vontade de matar, porque quando eu... né? Mas esse aluno que te deixa com vontade de você ir lá e puxar, pegar ele pro pescoço, ele está te chamando a atenção para alguma coisa. A mesma coisa que aquele aluno que você fala, Jesus amado, só dorme na minha aula, só que minha aula tá tão ruim assim, é que ele está chamando a atenção para alguma coisa. Então, eu falo muito isso para vocês que são professores hoje, para vocês que estavam em formação, né, como professores que nós, né, que estamos com aqueles seres humanos ali, aqueles 20, 30 alunos à sua frente, não pense que você está ali só para levar o conteúdo. Como o Rubem Alves já dizia, o conteúdo a gente procura nos livros, na internet. Isso o aluno procura, se vira. Às vezes ele precisa, não estou dizendo também que não é para passar isso, mas o nosso papel vai além dos livros, vai além da internet. Nosso papel vai além desse. Então, o nosso papel é, sim, de falar, não vai sentar desse jeito, sentar na mesa não pode, senta direito na cadeira. Esse é o nosso papel. Ah, mas não sou mãe. Eu não tenho, essa educação o pai tem que dar. Mas, para a minha aula, é esse o roteiro que vai seguir. E nós vamos ter um momento de conversar, nós vamos ter um momento de se conhecer, nós vamos ter vários momentos. E isso eu não fiz no início da minha carreira, eu aprendi com o tempo. Eu aprendi com os meus alunos como ser o que eu sou hoje, como eu falei para você. Puxa, pessoal, o papo foi bacana demais, mas a gente vai se despedindo aqui. Eu gostaria de agradecer muito a professora Kátia Zanardi por ter dado essa conversa para a gente, ter contado um pouco da sua vida, também das suas experiências como professora. Eu espero que esse papo tenha entretido vocês e também tenha agregado alguma coisa de bom
a sua vida. E até o próximo episódio de Burilo Videocast.